Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos agora falar, Deus, da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Deus amado, trate conosco, Senhor, que a Tua palavra, Deus, que é viva, Pai, e que é eficaz, ó Deus, que ela transforme as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, receber de Ti, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus, e amém, Senhor. Glória a Deus. Hoje, eu fui ler um versículo aqui hoje no começo do culto meu Deus, as minhas vistas, acho que eu estou precisando usar óculos. Minhas vistas tá ficando, eu acho que está na hora, João, de usar óculos. Vamos ver então, João 17. A gente está falando do capítulo 17 de João, e tem muita coisa boa para falar, vamos continuar falando mais um pouco. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente falou um pouco de santificação na semana passada, e eu quero falar um pouquinho mais hoje. Quando a gente fala em santificação, qual que deveria ser o princípio, o primeiro princípio, a primeira coisa, quando a gente considera essa verdade que nos santifica, que é a palavra de Deus? Porque ele diz que a tua palavra é a verdade, santifica-os, ó Pai, na tua palavra. O primeiro princípio que a gente deveria considerar é a verdade sobre Deus, porque a tua palavra é a verdade. Então nós temos que, o primeiro princípio para a nossa santificação, é a verdade sobre Deus. Nós às vezes não nos preocupamos com isso, com a verdade sobre Deus. E nós como cristãos, a gente muitas vezes é culpado de como o americano diz, de take God for granted. É difícil até de traduzir isso, mas a gente falha, na verdade, em apreciar o quanto Deus faz por nós e agradecer a Ele por tudo que Ele realiza na nossa vida todo o tempo. A gente falha nisso, exatamente por isso, porque a gente take God for granted, a gente acha que Ele vai estar sempre lá para nos abençoar, que tudo vai sempre dar certo e que a gente não precisa se preocupar, porque a gente não considera essa verdade sobre Deus que eu estou dizendo aqui. A gente pensa em santificação muitas vezes apenas para salvação, bom, eu agora sou salvo, então eu vou me santificar. E a gente se esquece que o próprio Deus, Ele é o começo da nossa santificação. Tem algumas pessoas que falam assim, eu vou me santificar, e ela vai e faz um jejum. O jejum é uma maravilha, o jejum é uma coisa boa, mas ali o Senhor fala, santifica-os, ó Pai, na tua palavra. E muitas vezes nós fazemos jejum, mas nós só nos preocupamos em não comer. E a gente às vezes se esquece de meditar na palavra de Deus, de buscar a presença de Deus na palavra dele durante o jejum. E aí quando o apóstolo Paulo fala que muitos só deixam de comer mesmo, ou às vezes só comem, no caso da ceia, quando participa às vezes por falta de entendimento, não sabe que está participando do corpo e do sangue de Cristo. Então toda essa natureza, essa verdade sobre Deus, falta muitas vezes em nós, para que a nossa santificação ela realmente vá a algum lugar. As pessoas elas têm a tendência, inclusive, de orar só a Jesus Cristo. Já reparou isso? As pessoas oram tudo a Jesus Cristo, elas só pensam em Jesus Cristo. Depois que algumas pessoas, isso aí não é, claro que não é uma regra geral, mas muitas vezes nós mesmos nos pegamos nesse erro. Nós começamos a falar só de Jesus Cristo e a orar só a Jesus Cristo, aquela coisa toda. E isso não é desse jeito, Isso não é essa forma. As pessoas se agarram só em Jesus Cristo e esquecem do Pai. Não é mesmo, eu não estou dizendo que é errado a gente orar às pessoas da Trindade, ao Pai direto, ao Filho direto, ou ao Espírito Santo, orar para eles assim. Mas só que a gente tem que considerar que os três são uma pessoa, é uma Trindade. Deus, é o que o pastor falou hoje de manhã, é um mistério que a gente não vai poder entender, pelo menos não nessa terra aqui, na nossa imperfeição. Mas não existe essa coisa de cultuar só uma das pessoas, só Jesus Cristo é impossível, porque só Jesus Cristo é importante, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim, ou só o Espírito Santo, porque está comigo todo dia, ele está no meio, sabe, não existe isso. Quando nós cultuamos a Deus, e o jeito certo de orar, todas as vezes que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, e nós fazemos isso pelo poder do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo falou assim, falou todas as vezes que vocês orarem, ou sempre que você pedir ao Pai, qualquer coisa em meu nome, vai ser feito para você. Então nós pedimos a Deus, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Às vezes nós esquecemos dessas coisinhas, detalhes bem pequenininhos.
E nesse tópico de santificação, a gente sempre começa com nós mesmos, ao invés de começar com Deus, né? Porque a gente chega para Deus, olha, é o seguinte, eu tenho esse problema, tem essa coisa que está me jogando para baixo, essa coisa que me deixa mal, e não está bem para mim, e a gente quer, e como é que eu faço, Deus, para resolver esse problema? Eu quero que o Senhor resolva esse problema para mim. Sabe, a gente parece que Deus, ele é só uma pessoa, uma agência que está ali do lado e que pode ajudar a gente com o problema da gente na hora que a gente precisar. Então a gente não vê Deus como Ele realmente é, porque a gente não entende isso. A gente tem Deus do ladinho ali para poder resolver as coisas quando a gente precisar dEle. E o problema, o perigo com tudo isso é que é possível, é muito possível a gente adorar a religião, a gente ser muito religioso e sem ter Deus na nossa vida. É muito possível a gente guardar todas as datas religiosas, a gente guardar todas as estações e todas as épocas, sem absolutamente ter Deus na nossa vida. É muito possível isso, é muito possível mesmo. E às vezes não há lugar absolutamente para Ele ali, né? Ele está lá somente como alguém que pode ajudar a gente em algum momento, se a gente precisar. Isso é o ego, né? É o ego, é uma coisa que nós precisamos matar. Todos nós temos um ego, só quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso ego, ele morre. É a primeira coisa que tem que morrer, é o nosso eu. Ele tem que morrer. Mas, como eu disse, existe uma forma de ser muito religioso e de o ego e de o eu estar na direção de todas as coisas. Existe. A pessoa, ela é o centro da própria religião dela. E ela não consegue, não há como ter santificação, porque santificação começa com Deus, com Deus. Santificação é o que nos separa totalmente do pecado. A santificação, ela nos separa do pecado e ela nos leva próximo para Deus, enquanto que o pecado é o contrário. O pecado nos faz esquecer totalmente de Deus, completamente. E a essência do pecado não está na coisa que eu realmente faço em particular, a essência do pecado está na recusa de glorificar a Deus quando se deveria fazer. A pessoa está sempre no centro, né? E Deus está apenas ali, sendo considerado, colocado de lado. O que as pessoas pensam sobre Deus é aquilo ali que rege a vida dela. O que elas pensam sobre Deus é aquilo que elas aceitam sobre Ele. Então eu estou colocando isso aqui para a gente entender como que a vida de muitas pessoas é. Porque se nós viermos a Jesus Cristo e nós realmente não permitirmos que Deus, se a gente não ter essa visão certa, correta de Deus e da trindade, da obra de Deus, como as coisas funcionam, nós corremos esse risco. As coisas podem acontecer dessa maneira. Elas podem acontecer dessa maneira. A pessoa acaba ficando no centro, e Deus está ali do lado, Ele é colocado de lado. É uma coisa muito terrível. As pessoas adoram da maneira que elas quiserem, como elas quiserem, elas estão absolutamente no controle da religião delas, e não Deus. Isso é uma coisa assim, muito comum hoje em dia, por mais terrível. É por isso que o pecado mesmo, ele é muito definido como egoísmo, né? Ou seja, viver para si mesmo, para a própria pessoa, né? Fazer tudo de acordo com o seu próprio desejo, com o seu próprio ego, porque o pecado é o ego, né? O ego é essa coisa que nos afasta totalmente de Deus. E muitos simplesmente ignoram a sua própria atitude, ou a sua própria condição espiritual. Se nós olharmos hoje no mundo inteiro, você pode perguntar para a pessoa, e as pessoas ignoram totalmente a condição espiritual dela, porque primeiro que o homem do mundo, ele está totalmente em inimizade contra Deus, ele não está preocupado com isso, mas infelizmente também tem muitos crentes que eles não estão preocupados com a condição espiritual deles, eles estão ignorando a condição espiritual deles. Eu posso ser um crente que venho na casa de Deus, que estou na casa de Deus, que faço as coisas, mas eu posso estar ali ignorando a minha situação, a minha condição espiritual, e nós precisamos disso, porque o que nós temos falado aqui é que esse mundo aqui é um lugar de preparar, é como um treinamento para aquilo que nós vamos herdar um dia. Então nós temos que nos preocupar com a nossa condição espiritual, essa é uma obrigação nossa, eu tenho que me preocupar com a minha condição espiritual, e não ignorar o estado do relacionamento com Deus. Nunca passa pela mente das pessoas, muitas vezes. Eles não estão preocupados se a vontade deles está sujeita à vontade de Deus. É como se as pessoas estivessem dormindo. E isso é triste.
quando a gente olha, porque essas coisas estão mais próximas de nós do que a gente imagina. A gente olha para o lado, a gente olha aqui e ali, e a gente vê isso, as pessoas estão dormindo. Elas não se preocupam com a condição espiritual delas. Eles sabem, nós vivemos o nosso dia a dia e não temos a certeza de que nós realmente estamos andando em santificação com Deus, ou que a santificação está acontecendo na nossa vida. Nós temos que ver, irmãos, a nossa vida prosperar, nós temos que ver a nossa situação espiritual prosperar, nós precisamos ver isso. É necessário que nós vejamos isso. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus, nós não somos mais desse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Jesus Cristo, Ele nos lavou, Ele nos transformou completamente e nos deu uma nova natureza. Uma nova natureza. A primeira coisa então que eu tenho que preocupar não é com o pecado que está aí na minha vida, é com a minha relação com Deus. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com Deus e com o meu relacionamento com Ele, porque uma pessoa santificada, ela tem sempre Deus no controle da vida dela. O mundo pode estar caindo, as coisas podem estar acontecendo, mas uma pessoa santificada, ela tem sempre Deus no controle, no centro da vida dela. A Bíblia nos mostra um Deus criador, um Deus salvador, a grandeza dele, a majestade, o poder, o domínio, os atributos de Deus, toda essa coisa. E a nossa falha é esquecer a Deus. Nós sabemos, né, toda essa grandeza, essa coisa que a Bíblia nos apresenta, que Deus é, e nós falhamos em conhecer a Ele, em reconhecer quem Ele é. Até quando nós estamos orando, muitas vezes, a gente esquece de quem que nós estamos nos aproximando. Eu vou ali dobrar o meu joelho e vou orar. Mas não é só dobrar o meu joelho e orar. Eu estou me aproximando aqui do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso. Não há e nunca vai haver ser mais poderoso do que esse. Ele me deu o poder para me tornar filho dele, Ele agora é meu Pai. Mas olha, eu estou me aproximando dele agora. Existe tem que existir uma importância muito grande nisso. Hebreus, no capítulo 9 e 10, a gente não tem como falar nisso, mas lá nos capítulos 9 e 10 de Hebreus fala lá de como era lá na época dos sacrifícios, daquela coisa toda, né? E ele mostra que aquilo tudo ali era só uma forma, aquilo tudo, Deus deu aquilo tudo ali, mas Deus na verdade queria mostrar para as pessoas, ensinar para o homem como se aproximar dele, né? A gente via lá, só um homem entrava naquele santuário, né? No Santo dos Santos, uma vez por ano, e assim depois de uma cerimônia muito grande de preparação, uma pessoa entrava. Então Deus, Ele queria mostrar com isso que chegar na presença dEle não é algo tão corriqueiro assim, que a gente pode chegar e fazer. Puxa vida, nós temos que nos preocupar com tudo, tanto quanto com a nossa apresentação física, quanto com a nossa condição espiritual. Nós estamos chegando diante do Deus, do Rei dos Reis, do Deus dos deuses, de todos os deuses. E às vezes nós não fazemos isso, e ele mostra ali em Hebreus 9 e 10 a importância, e o Novo Testamento continua enfatizando isso, essa importância, de nós sabermos o que significa entrar na presença de Deus. Mas aí muitas pessoas hoje dizem assim, mas eu sou lavado no sangue de Cristo, eu estou em Cristo, e Ele me livra, e Ele me dá livre entrada, e livre acesso ao Santo dos Santos. É verdade, isso é verdade, glória a Deus por isso, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter reverência quando nós fazemos isso, nós temos que ter reverência. Por quê? Porque lá em Hebreus 12, 29 fala que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Imagina isso, Deus é um fogo consumidor. Se nós parássemos para pensar que o nosso Deus é fogo consumidor, nós íamos ter um pouco mais de cuidado para chegar perto, não é? Ninguém chega assim, se tem um fogo terrível, uma coisa muito perigosa ali, a gente tem cuidado. Então nós temos, nosso Deus é fogo consumidor, nós temos que chegar diante dele com reverência. A justiça de Cristo sobre nós nos dá livre acesso, nos dá, mas isso não quer dizer que nós não temos que ter reverência, nós temos que ter reverência. O próprio Jesus Cristo, Ele nunca orou, você pode olhar na Bíblia, em todo o Novo Testamento, Jesus Cristo nunca chegou diante de Deus, querido Pai, Ele sempre chegou santo Pai, Holy Father. Ele sempre chegou, o próprio Jesus Cristo sempre chegou com toda a reverência diante do Pai. E Jesus Cristo faz isso para nos ensinar, nós temos que ter reverência quando nós chegamos diante de Deus. E Jesus era sem pecado, totalmente sem pecado. A primeira coisa que João nos ensina sobre santificação, coloca para mim 1 João 1,5, por favor. 1 João 5, ora, a mensagem que da parte dele, ou seja, de Cristo, nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha só, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Jesus Cristo, quando ele veio anunciar, ele não veio falar dele mesmo, ele veio falar que Deus
Ele é luz e não há nele trevas nenhuma. E Jesus Cristo, como sendo santo, totalmente santo, ele chegava com toda aquela reverência diante do Pai. Então nós, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos a justiça de Cristo nos cobrindo, mas nós ainda vivemos nesse corpo, nós ainda estamos sujeitos e vivemos no meio de todo esse pecado. Nós temos que ter muito mais reverência ainda, porque Ele é luz e não há nele trevas nenhuma. A essência da santificação, então, seria: eu amo a Deus em quem eu acredito, e a quem se revelou a mim, eu amo a Ele de todo o meu coração, a Deus, que se revelou a nós através de Jesus Cristo. Eu amo a Ele. Então fala, eu amo Jesus Cristo, aleluia, nós temos que amar Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez para nós na cruz é algo tremendo. Eu amo a Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E nós temos que amar a Deus, porque tudo isso começou com Deus. Deus planejou tudo, enviou o seu Filho. Nós não podemos nos esquecer disso. Santificação é santidade, é piedade, é semelhança de Deus, é justiça de Deus. Isso é santificação. Nós temos que chegar nesse ponto, porque Deus é santo, Deus é justo, Ele é eterno, Ele é bendito, Ele está em Cristo, e se tornou o meu Pai, e eu ando com Ele. Enquanto estou nessa vida, eu vou andar com Ele, eu vou passar a minha eternidade com Ele, depois disso, com Deus. Nós temos que glorificar o nosso Pai, em Jesus Cristo. E Cristo está em nós, é algo que eu venho sempre falando aqui, e nós temos que continuar guardando isso. Cristo está em nós. A coisa que mais nos convence da necessidade da santificação e que promove a santificação na nossa vida, é perceber que Cristo está em nós, né? E nós somos declarados justos por Deus, ou por Deus, porque nós estamos em Cristo. Estar em Cristo, eu tenho falado tanto isso aqui, nós estamos em Cristo, e Cristo, Ele está em nós também. E Ele não nos chamou para uma vida impossível, sabe? Ele não nos chamou para colocar aqui numa vida impossível, numa vida difícil, e nos deixar aqui para poder viver essa vida por nós mesmos. Olha, vocês vêm, me aceitam como Salvador, e deixa aqui, ok, agora vocês ficam aí, vivem a sua vida, que um dia eu vou voltar para buscar. Ele não fez isso e nos deixou aqui para lidar com toda essa situação, não. Ele está conosco. Quando Ele saiu nesse mesmo texto que nós estamos aqui, Ele fala, eu vou para o Pai, mas convém que eu vá, porque eu vou enviar o Espírito Consolador, Ele vai vir, e eu estarei com vocês. Ele fala aqui que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Amém. Se foi impossível para o homem, na sua própria natureza, viver de acordo com a lei, eles não conseguiram, muito mais impossível ainda é para o homem viver a vida que Jesus Cristo viveu aqui, sem o Espírito Santo, por conta própria. É impossível, é totalmente impossível. Ele não nos pediria isto. Viver essa vida, viver a vida que Jesus Cristo viveu aqui, é somente possível para o cristão, para eu e você. Lembra que nós estudamos lá as bem-aventuranças? Jesus Cristo sabe que nós, quando nós estamos nele, que Ele está em nós, nós podemos viver essa vida aqui. Não nós mesmos, não é porque Ele está em nós. Isso é só possível para o cristão regenerado, que recebeu uma nova vida, uma nova natureza em Cristo. Ou seja, eu e você, nós somos essa pessoa. Nós somos as pessoas que podem viver isso. E nós somente sabemos que nós somos uma nova criatura em Cristo, e que só assim nós podemos ser santificados. Tem muita coisa que a gente poderia falar isso, mas que a gente poderia falar nisso aqui, mas uma coisa é certa, agora a gente não pode mais dizer, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou tão fraco, tão frágil. A gente não pode mais dizer isso, porque a Bíblia diz que nós somos regenerados, nascidos de novo, participantes da divina natureza de Cristo. Nós não somos esse coitado, muitas vezes, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós todos os dias, todos os dias. Isso quer dizer que existe um novo princípio trabalhando em mim e em você, um novo princípio, que nos leva a uma nova disposição. E o efeito disso é que agora nós somos capazes de fazer coisas que nós não podíamos fazer antes. Nós podemos fazer coisas hoje que nós já não podíamos fazer mais. Existe um princípio trabalhando. 2 Coríntios 5,17. Coloca para mim, por favor. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Nós estamos em Cristo, todas as coisas. O Joel daquela época, de 10, de 15, de 30 e tantos anos atrás, não existe mais, morreu. O Wagner, de algum tempo atrás, morreu. A Né morreu. Você morreu. Nós somos hoje uma nova criatura. Nós podemos fazer coisas hoje grandes,
que nós não podíamos mais. Por quê? Porque existe um novo princípio trabalhando em nossas vidas, esse princípio de santificação, essa pessoa que está dentro de nós, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que nos dá condição e capacidade, nos torna capazes de fazer coisas incríveis, que nós não podíamos mais. Não dá muito tempo de ler, mas Nicodemos, lá em João no capítulo 3, a gente não vai ler isso, mas Nicodemos um dia chegou para Jesus Cristo de noite, no meio da noite. Nicodemos era um fariseu, e ele chegou no meio da noite, ele para Jesus Cristo falou: mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se não veio de Deus. Agora eu vim aqui de noite. Nicodemos foi lá de noite, porque ele não queria que as outras pessoas vissem, nem os outros fariseus vissem que ele foi procurar Jesus Cristo, aquele que se dizia o Messias. Ele foi escondido. Mas Senhor, eu vejo as coisas que o Senhor faz, eu queria entender. Ele falou para Jesus Cristo: eu queria entender como é que o Senhor faz isso, como é que são essas coisas. Naquilo ali Jesus Cristo cortou, Jesus Cristo interrompeu Nicodemos e disse para ele: olha Nicodemos, na verdade eu te digo, que exceto que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A não ser que um homem nasça da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus Cristo estava dizendo para Nicodemos é que, olha, Nicodemos, não tente entender. Não tente entender, porque você precisa desse novo princípio. Você precisa desse novo princípio, é o poder sobrenatural do Espírito de Deus operando na alma do homem. É isso que nós temos que aprender a valorizar isso. Há um Espírito poderoso operando em nós e nos dando condições de fazer coisas que a gente não imagina que pode, nunca imaginou. E que está nos levando a um novo nível, algo diferente, que o mundo não conhece, e nem pode, porque ele fala aqui, Jesus Cristo fala aqui, que aquele que é nascido da carne é carne. O mundo não pode entender nada do que passa na sua cabeça, na minha cabeça. O mundo não pode entender nada do que passa aqui. Por quê? Porque ele é carne. O homem natural é carne, o homem sem Cristo é carne. Ele não entende. Ele não entende porque ele não tem esse princípio agindo nele. Ele não tem. E de repente essa pessoa com esse princípio agindo nela, se vê diferente. Isso tem que ter acontecido com você, aconteceu comigo. De repente, se você aceita Jesus Cristo, você começa a se ver diferente, você se vê totalmente diferente, você vê que você é uma nova criatura, você tem uma nova visão, você tem uma nova atitude em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, em relação às pessoas de Deus. Você se vê diferente. Você já não se importa mais, as pessoas olharem para você e falar: virou crente. Você não se importa, existe algo novo, tem uma nova atitude dentro de você, porque tem uma nova pessoa dentro de nós. E o problema com o homem natural é que ele tem uma visão errada de Deus. Por quê? Porque ele está em inimizade com Deus, como eu disse. Ele está em inimizade com Deus. Mesmo quando eles dizem que acreditam em Deus, na verdade eles odeiam a Deus. Porque Satanás deu uma visão errada de Deus para o mundo. O mundo tem uma visão errada de Deus, porque o diabo colocou essa visão errada de Deus na mente, na cabeça do mundo. Um Deus tirano, né, que dá mandamentos impossíveis de se observar. E exige que você os cumpra. Né? O exemplo lá dos 10 mandamentos, como nós falamos aqui, os 10 mandamentos não passaram, não caíram, eles estão de pé e eles têm que ser observados. Nós temos que observar, mas o Espírito de Deus nos dá a condição de observar os mandamentos de Deus, e nós observamos. O mundo não entende isso, e eles não podem cumprir isso. 1 João 5,3, você tem aí, Daiane? 1 João 5,3. Está ali, ó. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando ele fala dos mandamentos, aqui ele está falando dos 10 mandamentos, da lei. E esse é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. E aqui diz que eles não são penosos. Os mandamentos de Deus para mim e para você que somos cristãos, lavados, remidos no sangue de Cristo, e temos uma nova natureza, que tem esse princípio trabalhando em nós, os mandamentos de Deus não são pesados, mas para o mundo ele é impossível. Para os homens eles são impossíveis, mas não para nós, porque nós temos uma nova visão de Deus. Os seus mandamentos não são pesados para nós, porque o cristão ama a lei de Deus, e sabe que é certa e verdadeira. Da mesma forma, o cristão tem uma completa diferente visão do pecado, ele odeia o pecado. Todo o capítulo 7 de Romanos fala do pecado, de como o cristão odeia o pecado, como o pecado é uma aversão terrível para nós, de toda aquela operação do pecado.
Aqueles que não são nascidos de novo em Cristo, eles são os únicos, ou aqueles que são nascidos de novo em Cristo, eles são os únicos que realmente conhecem a Deus e a Cristo. Os príncipes desse mundo não. Quando a Bíblia fala dos príncipes desse mundo, são os príncipes do mundo mesmo, esses governadores, esses grandes, poderosos homens aí, eles não conhecem o Papa, eles não conhecem a Deus, porque eles não têm esse princípio. Só os verdadeiros cristãos conhecem, só aquele que é nascido de novo em Cristo, conhece Deus e Cristo e a palavra de Deus, só. Como nós estamos nele, ele também está em nós. Eu falei para vocês lerem uma vez, o capítulo 14, 15, 16 de João, todos esses capítulos aqui, fala disso, de Jesus Cristo estar em nós, de que o Espírito Santo viria, de toda a obra que o Espírito Santo faria, porque Jesus estava indo, ele falou com eles então. 2 Coríntios 13, 5, por favor. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Eu venho falando isso aqui, nós temos que nos examinar a nós mesmos todos os dias. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se Jesus Cristo está em vós, Ele está em mim, Ele está em você. Por isso nós temos que nos examinar, porque Ele está em nós. A não ser que nós sejamos reprovados. Essa está reprovada é que você não quer realmente saber de Deus, absolutamente não. Mas nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, nós somos pessoas transformadas. Ele está em nós. Então examine-se a você mesmo. Isso quer dizer que a gente pode levantar de manhã com convicção de que não importa os ataques que eu possa sofrer nesse dia, Cristo está em mim, Ele está em mim, Ele vai ficar comigo. E a qualquer momento que a gente se sinta cansado, esgotado, Ele diz: olha, venham até mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue. E isso não é essa Santa Ceia que nós participamos aqui não. Venha até a mim, coma da minha carne e beba do meu sangue. Isso é vir continuamente a Ele, é se alimentar dEle, de Jesus Cristo, da sua palavra, do seu Espírito. Vinde até a mim, coma da minha carne e beba do meu sangue. Nós temos que continuamente nos alimentarmos de Jesus Cristo. Se a gente não comer todo dia, se a gente não almoçar e jantar todo dia, a gente morre, a gente perece. A mesma forma é com Jesus Cristo. Nós temos que continuamente ir a Jesus Cristo, nos alimentar dele, comer da carne e do sangue de Cristo. É isso que ele quis dizer: vem até mim, vem a minha palavra, se sacie na minha palavra. Nós temos que ter comunhão com Cristo, e a tua palavra, Pai, é que os santifica. Não é isso que ele quis dizer aqui: comam e bebam da minha carne todos os dias, porque aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue não tem parte comigo. Se nós pensarmos na nossa vida nesse sentido, de que Ele está conosco todos os dias e que nós estamos nele, que o Espírito Santo está em nós e que o Espírito Santo é sensível, isso é outra coisa importante, e que o pecado nos separa dele. O meu corpo não é mais meu, o Espírito Santo está em mim. O meu corpo não é mais meu, o meu corpo é o templo do Espírito Santo que vive em mim, e eu não tenho o direito de usá-lo como eu quero. Nós não temos o direito de usar o nosso corpo como nós queremos. Ele é templo do Espírito Santo. Se nós pensássemos nessas coisas, isso sozinho, só isso aqui, já começaria a produzir em nós santificação. Nós temos que nos achegar. Pela manhã diga, todos os dias quando se levantar de manhã, eu já disse que também várias vezes, diga: eu sou filho de Deus, Cristo está em mim, o velho homem está morto, tudo se fez novo, tudo que eu fizer hoje, que seja a luz dessa verdade, desse conhecimento. Mantenha Cristo na sua mente todos os dias, e como ele está dizendo aqui, venha até Ele, venha até Cristo. Nós temos que ir até Cristo e comer a carne dEle, e beber do sangue dEle todos os dias. É assim que nós nos santificamos, porque diz: Pai, santifica-os na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Isso é ir a Jesus Cristo e se alimentar dele. E olha, eu vou falar para vocês, se a gente não tomar cuidado, o dia passa e a gente não lê um versículo. O dia passa e a gente não medita um minuto na palavra de Deus. Tanta coisa que a gente tem para fazer. É vasilha para lavar, é menino para levar para arrumar para levar para a escola, é trabalho para fazer, é um monte de coisa que a gente tem para fazer durante todo o dia. Quando a gente vê o dia acabou e a gente não parou um minuto para poder meditar em absolutamente nada, e a gente não se alimenta. Amém? Santificação. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. A gente fala mais na outra semana. Deus Todo-Poderoso, eu glorifico e exalto o Teu nome, Senhor. Senhor, a Tua palavra é a verdade, meu Deus. Eu quero Te agradecer, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos sustenta, meu Deus. Ah, meu Pai, como a Tua palavra nos sustenta, Senhor.
quando as coisas difíceis, ó Deus amado, estão nos cercando, ó Deus, quando problemas, ó Pai, aparecem no trabalho, ou na família, ou seja, em qualquer área de relacionamento da nossa vida, Deus, a Tua palavra, Senhor, ela nos sustenta, Pai. Saber, meu Deus, que o Teu Espírito está em nós, meu Deus, e que o Teu Espírito, ó Pai, nos faz compreender a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos traz a Tua verdade, Senhor, e trabalha essa santificação em nós, ó Deus. Saber disso, meu Pai, é algo maravilhoso, é algo tremendo, Senhor. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós, meu Pai, possamos ter isso no nosso coração e na nossa mente, e no nosso entendimento, meu Deus, todos os dias, Pai, de que nós precisamos, Senhor, vir até o Senhor e comer da Tua carne e beber do Teu sangue, e nos alimentarmos de Ti, Senhor, todos os dias, porque nós somos o Teu povo, meu Pai, e nós estamos em uma jornada, Senhor, em uma jornada para os céus, meu Pai, nós estamos caminhando em direção ao alvo, Deus, e nós não queremos estar fracos, ó Pai, nós queremos caminhar fortes, ó Deus, na Tua presença, Senhor, e para isso nós precisamos nos alimentarmos de Ti, Pai, da Tua palavra, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, da carne e do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, Deus, que isso seja uma verdade na nossa vida e que nós tenhamos isso em nossos corações hoje e para todos sempre. Eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor dê a cada um, meu Deus, uma semana abençoada, Senhor, no trabalho, na escola, em tudo aquilo que forem fazer, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, Te glorificar, Pai, com a nossa vida, Deus, dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço, Pai, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Então, Deus abençoe. Se você quiser alguma oração, a gente está aqui para orar, em nome de Jesus. E fazer igual o pastor David, vou começar a orar para chover nos domingos. Não é? Para a Copa acabar também. Não, mas a Copa não está trabalhando não, né? Porque a Copa é 10 da manhã e 2 da tarde, não atrapalha nada. Amém.